Vamos aguardar aqui, esperar o Dr. Maia fazer contato, porque quando ele me chama de lá, fica mais fácil, fica mais firme. Não sei, impressão minha, talvez, esse nosso contato, né? E agora já conectado aqui com ele. Bom dia, Dr. Maia, tudo bom? Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo certo? Estamos na luta, companheiro. Estamos aqui na luta, e a luta tá boa, né? Apesar de não estar 100%, mas tá boa, né? Acompanhou a Olimpíada na semana, Dr. Maia? O quê? Não ouvi. Acompanhou a Olimpíada? Sim, mais ou menos, não muito, né? Uhum. E sentiu, assim, alguma diferença nela, tipo assim, no interesse geral, na fala? Sente que tem menos do que era no passado, que a Olimpíada era um momento muito especial, muita gente ficava super acompanhando? Ou tá normal, como sempre foi? Eu acho que, eu não sei, na minha impressão, eu vi que a atenção da imprensa, pelo menos, é muito grande a Olimpíada, né? E muita gente foi também, né? E novidades como despoluição do Rio Sena, esse ouro primeiro ouro do Brasil aí chamou bastante atenção, né? Aquela ginasta também, nossa, como é o nome dela? De saltos maravilhosos. A Rebeca? Rebeca fazendo, vamos dizer assim, um contraponto à americana que era considerada e é ainda a melhor do mundo, né? Então essas coisas eu acho que têm um atrativo assim bastante grande, mas eu não teria assim uma avaliação muito densa disso. Eu queria saber a tua opinião. Não, eu também estou meio desligada, assim, a gente tem... Porque, na verdade, todos os dias a gente fala aqui que nós costumamos destacar só o negativo, né? E aí no negativo eu realmente acho, assim, que Paris deixou muito a desejar, mas que não é chique dizer isso. Então o pessoal fica dizendo que foi bom, mas na verdade tem muitos erros, aconteceram coisas meio incríveis, assim, né? O próprio Rio Sena, ali, ele tá despoluído, tipo assim, até a segunda página, né? Porque mal uma chuva caiu e já se tornou impróprio para o banho. Então, se fosse no Rio Guaíba aqui, o pessoal ia cair de pau, né? Eu acho assim que são coisas que a gente tem que sempre fazer os pesos e as medidas dentro de um balanço, né? Uhum. Uma das coisas mais importantes é chamar atenção para a despoluição de um rio como o Rio Sena. Claro. Isso, de certa forma, chamaria atenção para N países que dão pouca atenção aos seus rios, né? E que dá para fazer, né? E que dá para fazer com a tecnologia avançada que se tem, né? Inclusive, chamando a atenção de Porto Alegre, das autoridades que deveriam cuidar melhor de hipóteses ligadas às enchentes que houve agora, né? Quer dizer, nós temos, parece que uma das indústrias mais poderosas nossas é as fábricas de motores elétricos, né? Que brasileira, que está é a empresa mais valorizada no momento na Bolsa de Valores. Mas as nossas bombas que atiram água de volta para o Guaíba são de uma década ou duas atrás, né? Então, são paradoxos assim que chamam a atenção. Por isso que eu digo que tentativa de despoluir um rio como o Rio Sena é uma espécie de lançamento da hipótese de que isso hoje já pode ser feito e seria interessante que várias pessoas abrissem os olhos para isso, né? Inspirador. Não com conseguindo, certeza. né? Claro. Até porque recebe de outros rios também, né? Não é um rio sozinho e tal. Tem todo um detalhe aí. Por exemplo, se a gente vai fazer uma despoluição do Guaíba sem despoluir o Rio Caí, o Rio Gravataí, o Rio dos Sinos, é perder tempo, né?
Pois é, e tu vê, o grande problema hoje não é tanto despoluir, é dragar esses rios que Desobstruir. ficaram assoreados, né, pela Aham. quantidade de terra que veio de todos os lugares, que nenhum navio consegue mais, porque no canal do Guaíba, para que haja navegabilidade possível, tem que estar próximo dos 6 metros no canal, né? Até o naviozinho esse que faz a ida de Porto Alegre a Guaíba tem dificuldade, às vezes, de andar, porque o normal está em 1 metro e pouco, né? E precisaria, no mínimo, 2 metros no Guaíba inteiro de profundidade, né? Sim, tem áreas ali que o pessoal está caminhando algumas dezenas de metros dentro do rio. Esses Não, dias eu vi dois caras que são ligados a essa área de Demai e tal. Eles estavam naquela área bem em frente ao estádio do Beira-Rio, mas no meio do Guaíba. Estavam num banco de areia. eu soube que o Rogério reivindicou um hectare dessa nova ilha do Guaíba para fazer uma casa ali. Genial, que o segundo andar é meu. Muito bom. Ele entrou, já está na frente. Que loucura, né? Mas é isso, é desassoreamento que a gente chama, né? Exatamente. Dragagem do rio e sabe por quê, doutor Mais? Supostamente, tá? Não estou afirmando aqui. Que isso não poderá ser feito assim como a gente gostaria ou está pensando, por causa do que tem no lodo no Guaíba. A quantidade de metais pesados e de poluição que estão paradas lá dentro do nosso lodo. Diz que tem muita coisa ali, diz que é coisa muito pesada. Que o rio pode ficar, sim, nós ficaríamos sem água. A água totalmente poluída e com metais pesados, que é do tempo ainda da Beauregard e de todos aqueles que trabalhavam com couro, né, ali da região do Vale dos Sinos. Diz que é muita coisa. Diz que não dá para mexer no nosso lodo porque vai ser inviável. E mais ainda, economicamente, parece que seria R$500 milhão para fazer tudo isso, né? É. Quase 500 milhões para fazer essas dragagens, né? Então, realmente, tem impossibilidades, como tu disse, né? Mas isso faz parte também do nosso crescimento industrial e científico, enfim, todo o crescimento da civilização. Que aí a gente já pode falar no microplástico, esse que nos habita já, né? Que a quantidade de plástico que se produz no mundo hoje é em torno de 400 milhões de toneladas e levam de 500 a 1000 anos para se degradar, né? Então, já estamos totalmente poluídos pelos microplásticos no mundo, né? Sim, já encontraram até no... como é que chama? No esperma masculino. Isso em todos os lugares. Todos os lugares. É um efeito do crescimento científico e, enfim, todo o crescimento que se faz no mundo para, vamos dizer assim, o nosso conforto aumentar também tem um preço altíssimo no sentido de poluição ao mesmo tempo, né? É. O peso do progresso, né, é bem complicado, bem difícil, mas tem que ser bem pensado, né, doutor Maia? Como é que a gente convive nesse período em que não tem confirmação de nada, né? A gente não tem... Se bem que eu acho que a sociedade humana sempre foi assim, né? Parece que está tudo muito organizado, tudo sob controle, daqui a pouco vem uma enxurrada de modificações, ou até mesmo uma guerra, como veio em 1914, depois vieram outros, até a própria 2020 agora, né, com essa coisa toda que pegou o planeta inteiro. Quer dizer, a gente não tem certezas por aqui, né? Trabalhar com isso é que é difícil. Esse é um dos pontos chaves, né? A incerteza. Nós estamos falando numa linha macro social, né? Onde a sociedade no sentido global, se interage.
Então, o progresso tecnológico, científico, ele cresce à medida que os saberes aumentam, né? E todo mundo é beneficiado por isso. Mas tudo tem o seu lado negativo num certo sentido, né? Quer dizer, aquela coisa de estar sempre os dois lados se interagindo, né? O que seria maravilhoso no sentido, num outro aparece como algo negativo. Então, é nesse aspecto que se tem que lidar com a realidade, né? Ela é idealizada, ideal, maravilhosa, como deveria ser, mas nós temos que estar sempre preparados para o real, que é o oposto do ideal, né? E da fusão dessas duas coisas é que nós podemos tirar algo que seria proveitoso agora, né? Aqui e agora. Sem dúvida. Doutor Maia, mudando o assunto aqui, tratando por uma questão assim, bem meio bizarra, tá? Existe uma artista, uma atriz de filmes pornôs, que é acho que é a Andressa Urach, é bem conhecida. Ela teve lá na Igreja Universal, depois ela saiu, virou crente, depois voltou para o mundo da pornografia, agora está ali e tal. E ela já fez algumas mudanças corporais de alta monta, silicone no bumbum, nas pernas, nos seios, enfim. Mudou o rosto, fez plásticas de toda a natureza, o que está dentro do contexto dela, a vida dela, né? Então isso eu acho que a gente não questiona tanto. Agora, por último, ela fez uma coisa que eu gostaria assim de vê-la assim falar sobre isso. Ela fez uma bifurcação na língua e ficou com uma língua de cobra. Isso eu não sabia. Pois é, e é uma coisa bizarra de se ver, porque ainda está inchada e ela está mostrando. E eu vi sem querer, não foi uma coisa que eu procurei, porque alguém me questionou aqui, e depois começaram a me mandar material aqui, eu estou abrindo, né? E realmente, assim, uma coisa, ela cortou a língua no meio para ficar com aquela língua bifurcada de cobra, né? E realmente, assim, é impressionante ver. Parece uma coisa tão inusitada, tão absurda a pessoa fazer isso com o próprio corpo. A gente sabe que tem uns que já fizeram, já se modificaram completamente, inclusive colocam nos olhos, ficam com os olhos bem pretos, assim. É uma coisa estranha, isso é como se a pessoa perdesse a identidade dela, ela só quer. Podemos analisar sem falar da Andressa, sem falar dela, assim. Mas essas modificações no corpo, que para nós, pelo menos eu acredito que faz parte da média, é tão improvável, é tão absurdo. Realmente são coisas assim que tem. Uma delas seria assim de linha narcisista, de chamar atenção, né? Mas também tem essas visões aí, eu me lembrei da mitologia das eríneas, né? Que são 3 eríneas que são mulheres terríveis, né? Que têm capacidade incrível de manipulação e depois tem as Eumênides, se não me engano, que são as mulheres mágicas, maravilhosas ou coisas assim, indicando uma duplicidade de posições, né? Depois tem essa posição aí meio ligada a satanismo, né, que se aproxima de mitologias ligadas à bifurcação da língua. Eu me lembro assim, cobra, demônio, coisas desse tipo, né? Sim. Que são coisas assim estranhas para a maioria de nós, mas que certas pessoas nessa área, tanto para chamar atenção ou ganhar a atenção como ela deve estar ganhando e agora vai para a mídia do jeito que está indo, né? É uma forma de me diferenciar, né? Já que eu sou uma mulher extremamente diferente, estranha e que o meu sucesso depende de modificações na minha conduta ou modificações no meu corpo, né? E até eu me lembrei que tem um cara famoso ali em Caxias que ele anda na rua, parece que tu tá vendo o Satã, né? Cheio de tatuagens e piercings e modificações do rosto, dos olhos. Então,
E eu acho que se aproxima de algumas seitas que a mais comum delas seria aqueles que curtem o satanismo e outros tipos de hipóteses mágicas, né? Uhum. Então, me parece que ela está voltada para esse tipo de atenção que provavelmente rende alguma coisa no sentido de ela ter uma evidência maior na mídia, né? Sim, quer dizer, aqui tem um aspecto econômico, assim, tipo, realmente ela é um produto e ela está, de repente, querendo só melhorar um pouco essa condição, né? De ficar um produto mais desejável, que as pessoas queiram ver mais. Eu acho que primeiro esse nível, né? Depois, então, níveis mais profundos ligados a rituais mais estranhos, incomuns, né? Rituais mágicos, coisas assim que a gente vê no comum, né? Eu me lembrei de um ritual mágico de uma paciente que queria destruir a cunhada, e aí ela foi nessas casas de nação, ou lugares onde se faz magia, considerada magia negra, né? E lá ela, pagando uma quantia X, ela foi para o cemitério, ali o São Miguel de Almas, que o mago tinha uma comunicação, aí abriram um ossário, tiraram um fêmur, e ela escreveu o nome da pessoa que ela queria destruir, com o sangue dela, quebraram o fêmur, botaram o papel dentro, né? Sim. Depois ela Como é foi... que é? Como é que é? Ela escreveu o nome da pessoa que ela queria prejudicar ou matar, eu não me lembro bem se era Aham. esse o objetivo, com o sangue dela num papel. E Sim. esse papel enrolado era posto dentro de um fêmur de uma pessoa morta no cemitério. E depois ela foi pro terreiro desse mago e ela escreveu de novo o nome dentro de um papel e ele cortou a cabeça de um bode preto e todo o sangue jorrou em cima daquilo, né? Aham. Então tu vê que são magias Que extremamente coisa. pesadas que levam a situações insólitas para a maioria de nós, né? Mas isso está acontecendo o tempo todo, em O quase todos os tempo lugares, todo. né? Eu me lembro que quando eu descobri não, quando foi divulgado que aquele presidente, qual era o nome dele mesmo? O George Bush, eu acho, não me lembro agora, não era o Clinton, era um outro Sim. mais anterior, que ele tinha dentro do espaço dele, ali no Salão Oval, naquelas imediações ali da Casa Branca, tinha uma pessoa mais ou menos desse perfil que ficava acompanhando quase tudo que ele falava, além de uma astróloga. Que ele era É. voltado para essas coisas bem, bem, assim, primitivas, vamos dizer, né? São rituais ligados à magia, principalmente, né? Hipóteses Uhum. mágicas, de ações bem objetivas, com rituais bem estruturados, que levariam a alguma solução ou possibilidade de resolver as coisas de forma mágica, né? Uma influência hipoteticamente negativa e também os rituais que a gente considera rituais mágicos no bom sentido, de eu fazer tipo de rituais onde o objetivo é o benefício de alguém ou uma promessa ou coisas assim. Então tu vê que os rituais estão também na linha do lado negativo e do lado positivo, Outro dependendo da dia, pessoa. claro, veja bem, outro dia, já não pela primeira vez, eu vi um material de PNL, Programação Neurolinguística, aonde a pessoa deveria fazer, assim, tipo uma maquete ou um quadro aonde ela colocaria todos os desejos dela. Então, uma casa, um carro, uma viagem, sabe? Ela teria que fazer uma maquete nesse sentido e deixar essa maquete visível para ela poder vê-la o tempo todo. E teria que Isso. ficar idealizando na mente
ela entrando no avião, entende? Ela assinando o contrato da casa, ela sentindo o cheiro do carro, sabe? Essas coisas assim. E isso não deixa de ser um ritual, né? É um ritual para, vamos dizer assim, positivo de desejo objetivo e para que se realize tem que ter um projeto realístico, né? Quer dizer, eu preciso ganhar dinheiro para isso, né? Mas, vamos dizer assim, esse ritual tão claro assim de eu manifestar o meu desejo daquilo que eu gostaria de ter, é uma forma, vamos dizer, de me convencer que eu devo trabalhar para conseguir isso, mas eu não vou conseguir isso de forma mágica, né? Pois, mas aí que tá, tem um perfil mais ou menos desses coaches aí, que eles mais ou menos deixam em aberto aí, como se houvesse um trâmite de magia. Vai aparecer um bom negócio, vão te convidar para um bom cargo, tu vai receber uma notícia, sabe? Quer dizer, uma coisa que parte realmente dessa. É como se houvesse um portal mágico que tu vai passar a partir do momento que tu te convencer de que tu realmente vai ganhar aquilo ali e tal. É bem. Passa pela magia. É incrível. Não vi ninguém Não, ganhar, né? Mas eu sei que a coisa é mais ou menos vendida assim, né? eu me lembrei agora de um paciente que estava em contato com uma taróloga e ela disse para ele estava gostando das colocações dela e tudo mais, até que em um determinado momento ela disse que ele deveria jogar na Mega Sena em tais números. Aí ele ficou assim, até meio encantado no momento, né? Foi lá e jogou e não ganhou nada. E houve uma enorme decepção, né? Como é que ela me dá essa sugestão tão clara que parecia que eu ia ganhar 100 milhões, né, que era o prêmio do momento, e na realidade não aconteceu. Então, a objetividade excessiva pode levar no curto prazo a uma decepção, né? Porque magicamente é difícil se conseguir as coisas, mas eu posso gostar muito de ser sugestionado, acreditar. E por isso que se diz que as religiões são muito necessárias, porque eu preciso acreditar em alguma coisa e me sentir bem numa direção em que haja rituais, em que haja projetos, sendo que a religião, vamos dizer assim, mais realista, ela sempre coloca o projeto depois da morte, né? Porque qualquer projeto antes da morte eu posso me comprometer de forma errada, né, com o meu cliente ou o ser que tem fé em mim, né? Sim. Então, realmente, né, a religião tem essa coisa inteligente. Olha, tudo isso que eu estou dizendo é depois. Agora, o mágico diz é amanhã, né? É. E mais um detalhe também que é interessante nisso é que quando não dá certo, a culpa é porque tu não conseguiu acreditar. Sempre a culpa é daqui que não fez o ritual adequado ou tem que Aham. repetir esse ritual, né? Quer dizer, essa é uma das formas de manipulação do outro de forma sofisticada. Mas eu preciso de sugestões, eu preciso de ser encaminhado, eu preciso que alguém acredite em mim e acredite no meu potencial para que eu me sinta bem. Então, eu preciso desse tipo de sugestão e de viver dessa forma, né? Uhum. Eu preciso chamar atenção, né? Então, esse é um dos pontos-chave, né? E ser visto, né, por outros e, de certa forma, valorizado também, né? Aqui a nossa amiga Margarete está perguntando o seguinte, doutor Maia. O que o senhor acha dessa questão de ritual quando dizem que nós não devemos contar para os outros antecipadamente os nossos sonhos? Bom, mas aí depende, né? Que sonhos são esses? Sonhos vêm realistas de eu ter Eu ter acredito minha que ela casa, tenha ter se isso? referido, acredito que ela esteja se referindo a projetos, né? A Sim, porque projetos. dependendo da colocação de um projeto, ele pode ser assim meio miraculoso, exagerado, e a outra pessoa até achar graça ou meio que fazer uma gozação comigo. Por isso que os projetos deveriam ser, se eles podem ser vistos dessa forma negativa pelo outro,
Então eu deveria tê-los como uma espécie de segredo meu até a realização desse projeto, né? Então, eu acho que é uma coisa crítica em relação a mim mesmo. O meu projeto é muito fora da realidade. O meu projeto é um projeto simples que pode ser falado para qualquer um. O meu sonho é algo assim que todo mundo vai aprovar e achar que é uma questão de tempo. Ou é um sonho exagerado e aí então vão me ridicularizar. Então, a crítica depende da capacidade da pessoa de medir esse tipo de colocação, né? Vão rir de mim ou isso é um projeto que todos vão achar interessante? Agora aqui ela volta e fala, estou me referindo à inveja, doutor Maia. Bom, a inveja é um dos afetos mais nítidos que nos habita, né? A inveja, é por isso que se diz que a inveja tem duas facetas, né? A inveja em que eu quero destruir o meu oponente ou a pessoa que eu invejo e prejudicar, de certa forma, né? Destruir de uma forma menos agressiva do que levar à morte, mas sabotar de alguma forma aquele que eu invejo. Ou a inveja também mais positiva, né? Como eu vejo que tem uma pessoa que está muito bem com a língua inglesa, por exemplo, eu vou estudar inglês porque invejo esse meu amigo que fala muito inglês. Então essa é a inveja positiva em que o que o outro faz bem, me faz bem também imitá-lo, né? Então a inveja é uma característica, é um dos afetos mais poderosos que a gente tem na vida, né? Até se diz aquilo que eu sempre falo, né, o narcisismo, que é a autoestima exagerada, de me achar, de ser o tal. Depois tem o medo, a raiva, a inveja, a nostalgia, a depressão, a ansiedade, né? Uma série de afetos que interagem juntos, né? E que eu tenho que ser capaz de organizá-los de tal forma que eu me sinta bem com essas vivências e me sinta bem com a relação com os outros, baseado nesses afetos que, às vezes, tomam uma direção bem forte, né? Uhum. Eu posso ficar muito agressivo em determinados momentos, muito invejoso, ou me achar o tal, né? Ficar triste, perder a alegria, né? E por aí afora, né? Então, eu tenho que ser capaz de modular e racionalizar os meus afetos. Isso faz parte de qualquer tipo de terapia psicológica, né? Sim. O fato é que a pessoa tem que modular. Eu acho que essa fala aí foi mortal, né? É saber modular tudo isso que está dentro da gente, né? Pois é, esse é um dos crescimentos maiores, né, que a gente sempre fala que a capacidade de eu metabolizar os meus afetos no sentido, assim, do modelo físico, né? O que o corpo come, ele metaboliza e tira o que é bom, exclui o que não presta, e se for muito agressivo, vomita, né? Então, racionalmente, eu deveria me conhecer mais. E o conhecimento pessoal sempre passa por eu perceber estados afetivos que me habitam ou estão me levando para aquele momento, né? E um dos que mais a gente vê que faz as pessoas ficarem perdidas são a agressividade, a cobiça, a raiva, de forma aberta, sem nenhuma linha crítica, né? A gente sempre fica surpreso, assim, numa situação de trânsito, acabar numa morte. Por quê? Porque passou todos os limites de eu ser agredido e tentar agredir o outro, né? E perco completamente a racionalidade. Então aí é um exemplo de afetos perdidos no sentido de controle pessoal. Então, tenho aqui uma amiga que está comentando algumas coisas pessoais e ela fala sobre o filho. Ela tem um filho de 17 anos que volta e meia ele acorda pálido, ele tem as mãos muito geladas, ele está meio frio, não consegue respirar direito e ela acha que isso é tipo ansiedade ou alguma coisa assim,
porque o pediatra dele, isso aqui me chamou a atenção, porque ele tem 17 anos, o pediatra dele diz que ele apenas é um menino muito tímido e que precisa de muito apoio e amor. Acho que é alguma coisa mais grave, mas não sei o que dizer. No caso aí a indicação seria uma consulta com um psiquiatra, né? Eu acho Pois que é. teria que fazer um diagnóstico dessa situação, né? Porque pelo quadro não tem dúvida de que deveria ser diagnosticado realmente o que o pediatra já está antecipando, né? Que tem que ir além do pediatra, isso. Tem que ir além do pediatra, porque isso aí é um caso assim que tem que ser avaliado por uma pessoa especializada e certamente um psiquiatra. Agora, eu pessoalmente estou pasma aqui, um pediatra com um rapaz de 17 anos, tá meio fora de foco, né? Eu acho que talvez ela seja a acessibilidade dela médica seria o pediatra, né? Alguma coisa ligada assim a uma ligação com este médico maior, né? Então talvez é por isso que ela está trazendo um pediatra para lidar com isso. E ele está antecipando um quadro assim mais grave, pelo que está se vendo. Mas o indicado seria um psiquiatra para fazer o diagnóstico e realmente dar uma orientação. Sim. Não é à toa, agora saindo fora do caso dela em específico aqui, que a gente está vendo que os filhos estão saindo cada vez mais tarde de casa, né? Até agora tu falou nisso, me lembrei de uma colocação de uma paciente em relação a um filho de uma amiga que está com 17 anos e quando soube da guerra da Ucrânia com a Rússia, entrou num pânico incrível, numa perspectiva assim de grupo deles, parece que mais uns 4, 5 amigos do futuro da humanidade, né? Como se estivéssemos vivendo um sem futuro em função de uma guerra que está interminável, vamos dizer assim. Então, o efeito dessas disrupções sociais do mundo adolescente tem mexido dessa forma, né? Agora tu falou nesse jovem, ela ficou dizendo assim que todos ficaram espantados do impacto da guerra, no sentido de gerar uma ansiedade enorme. O que vai ser do mundo? O que é esse mundo que nós vamos entrar como jovem? Como sendo realmente essa novidade do mundo, que é também o clima, né? Que está sendo levado em conta até para não ter filhos, né? Então, as ansiedades da juventude em relação a um mundo... Ao futuro. Porque uma das coisas que nós temos que levar em conta é que, como a comunicação é instantânea, tudo que está acontecendo no mundo é como se estivesse aqui na sala, né? Então, isso não acontecia, nunca aconteceu nos últimos 2000 anos, vamos dizer assim, que a gente tem ideia da nossa história mais recente, né? E agora eu, com o celular na mão, notebook, enfim, eu tenho acesso a tudo que é bom e tudo que é ruim que está acontecendo no mundo, né? Sim. Sim, Então, o susto... sim, eu fico impressionada. Por exemplo, na minha adolescência, até eu tomar conhecimento de alguma coisa que estava acontecendo no mundo, era ruim, né? Levava muito tempo para a gente saber. A gente tinha uma ideia ali da Guerra Mundial, tinha uma ideia dos Beatles, tinha uma ideia de tudo um pouco, mas não era algo que a gente tivesse como acompanhar ou ter contato. Diferente de hoje, que um adolescente, ele com 11, 12, 9 anos até, ele já está sabendo, já tem assim uma ideia do impacto de cada novidade que acontece em todas as áreas. Sim, tu vê. Outra coisa que eu me lembrei agora é que quando os primeiros alemães vieram aqui para o sul do Brasil, eles saíram daquele lugar da Alemanha e vieram, e os primeiros alemães que saíram de lá para chegar no Rio Grande do Sul levaram 3 meses. E o grupo de alemães hoje
que agora fazem, vamos dizer assim, visitas com as cidades de origem dos primeiros, há 200 anos atrás, eles levaram 24 horas para chegar no lugar que os antecessores levaram 3 meses. Então tu vê a diferença e o impacto dessas coisas no nosso mundo hoje e em nós mesmos, né? Uhum. É tudo diferente. Não tem como a gente não ver assim um processo. Claro que aqui teria que, nem sei se eu devo falar, mas vamos lá. O mundo e até as relações estão entrando num processo de uberização, né, doutor Maia? No processo De uberização. Quer dizer, sim. é tudo muito, não é tão profundo, é muito superficial, rápido e muda. Pois é, por isso que eu digo que esses valores, como é que vamos dizer, tu era educado de uma forma que o teu pai ou tua família te deixava um legado. E tu continuava esse legado e fazia uma direção em relação àquilo que vinha como legado familiar. Hoje em dia, esses legados é como se diz hoje, vem cá, mas legado, aí tu não é indivíduo, tu não está sendo tu mesmo, tu é um continuador da figura do avô, do pai e do bisavô. Tu é diferente, tu tem que ter uma linha tua. Então, os legados e as direções familiares e de conduta estão absolutamente relegados a um segundo plano. Eu não sigo mais legados ou direções de como deveria ser o assado. O mundo é uma linha de livre pensamento, onde eu posso protestar, eu posso ficar revolucionário a qualquer momento em relação a condutas ou caminhos que são colocados como a ordem a seguir. Então, tudo está colocado em xeque. Vamos dizer, na democracia, na visão que se tem da democracia, nada é sagrado. Não tem nada sagrado. E a tendência é sempre buscar algo sagrado que deve ou deveria ser assim. E num mundo como o nosso, tudo é possível de ser contestado e dizer que não é assim ou que é assado. Então, a hipótese anárquica que nos habita é enorme, né? Uhum. Porque as pessoas querem, mas o que é certo, o que é errado, o que eu faço? Agora, recentemente, eu conversando com pessoas, dizendo assim, cara, uma faculdade hoje para quê? Se eu posso abrir numa linha de TI, uma abertura tal que eu posso ganhar uma quantidade enorme de dinheiro, sem precisar entrar para uma faculdade, ter uma profissão no estilo antigo. Então, Sim, tudo esses está dias, sob júdice. doutor Maia, esses dias eu vi a história de um menino que tem 12 anos, que está ganhando uma fortuna por mês, apenas com um trabalho que ele está fazendo de influencer, através de alguma coisa que ele produz, alguma coisa que ele faz. Ele começou com 9 anos e hoje ele está sustentando a família inteira com 12 anos. Isso, eu recentemente soube de um caso que ele tem uma namorada e há uns 6 ou 7 meses para cá, ele há 2 meses atrás, ele vende essas coisas assim, tipo cursos e coisa, ele faz marketing na internet e produtos também colocados por ele. Nesse mês de julho, ele faturou 100 mil reais. Ele vem aumentando o faturamento cada mês assim, subindo 20, 30, 40% em função do que ele faz. E é um jovem, parece que tem 23 ou 24 anos. E esse é o caminho dos chamados unicórnios, né? Que a cada ano, ou cada 6 meses, surge um no Brasil, que são influenciadores ou pessoas que lidam com esses marketing ou essa Digitais. inteligência artificial, né? A TI, e que podem chegar ao que se chama unicórnio, que é o faturamento de 1 bilhão. Esse influenciador aí que tu deve conhecer, Felipe Neto, Sim.
Agora eu me lembrei, foi ele que pegou a menina aquela que tu falou e abriu para ela todas as possibilidades maiores na França, em ela e o marido Para chegarem para viajar. filmar os lugares mais importantes durante esse evento que está acontecendo na França. E ele ganha 30% de tudo que ele ordenar na direção. E hoje eu fiquei sabendo que a firma dele hoje vale 200 milhões, quer dizer, está se aproximando de um unicórnio. Uhum. É um mundo dentro do nosso mundo, né? Então, com isso, um jovem de 20 anos, coisa assim, vê que caminhos eu vim da minha família, ou que caminhos deveria ser, ou que ordens ético-morais eu deveria seguir. Mas por que eu vou seguir se aquele lá está ganhando essa quantidade enorme aí, como tu falou, do guri pequeno esse, e desse outro que está faturando 100 mil por mês de lucro sobre o que ele faz? Então, a bagunça é instantânea, né, de quem está perto. Desestrutura todo o entorno, né? Sim, porque tu fica assim, o que eu vou dizer? Olha, vou dizer então, te adapta a esse mundo modificante e modificado a todo momento, e que se modifica a todo momento, e as linhas ético-morais ou de respeito a isso ou aquilo ficam sob júdice, quer dizer, a qualquer momento pode mudar tudo, né? Uhum. Agora, veja, eu estava aqui pensando, né, doutor Maia, é claro que na idade e tudo a gente já não tem toda essa disposição e nem está a fim de entrar numa guerra e não sei o quê, mas como vai ser para esses jovens que ainda têm aquela estrutura familiar que diz que o homem é o provedor, que ele vai ter que ter uma casa assim, que sabe que tem uma parte da sociedade que ainda está no século passado, a estrutura mental é do século passado, do século XVIII, século XVII, onde tinha aquela família orgânica, aquele ganha-pão de uma, tipo assim, eu sou padeiro, eu sou corretor, eu sou, sabe, as coisas estavam organizadas. E agora é isso, assim, quer dizer, de repente, numa família surge um unicórnio, e aí desestrutura todo mundo, todo o resto em torno, né? Porque fica a competição. Eu nem sei se eu consegui colocar o que eu quero colocar. Não, porque... tu trouxe a surpresa, que é exatamente isso. Um mundo mutante em que tudo muda de 5 em 5 anos, que as coisas são assim absurdamente novas a cada momento e que é possível tu conversar com uma TI, né, o Gemini ou o GPT, como se fosse uma pessoa que te dá conselhos, tudo começa a ficar assim dentro de uma linha de modificações o tempo todo, em que tu não tem possibilidade de se adaptar de uma forma rápida a algo que te deixe com segurança, né, que eram os modelos mais arcaicos antigos. Então, a qualquer momento eu posso ser vítima de uma mudança e dentro da família surgir situações em que todo mundo fica meio perplexo. Esse é o nosso mundo hoje, de mudanças de uma rapidez incrível, né? Tá aí, como é que vai ser, como é que tá a cabeça de um jovem que está agora com, vamos dizer que está com 14 anos e que vai ter que começar a orbitar nesse mundo, se ele está ali junto com o pai, que é meio jurássico, que está junto com a avó, que é Neandertal, que está junto, sabe? Quer dizer, como é que é a cabeça dessa criança que está tendo que entrar nesse mundo agora? Muitos estão ficando dentro de casa mesmo. Eles têm que se adaptar rapidamente, aquilo que a gente já falou aqui, uma criança ou um jovem que está junto à família e entra para uma universidade, ele imediatamente se identifica com os colegas da universidade, que é outra cultura. Ele simplesmente deixa de ser aquele ser que a família conhecia daquela forma. As experiências são abertas, eu tenho possibilidade de todo tipo de experiência, tanto sexual como de
de bebida, de drogas, de por aí afora. E um mundo aberto como esse, cada um vai ter que descobrir um caminho de adaptação que seja o melhor possível para mim. Daí porque a linha de terapêuticas ou as terapias abertas cada vez mais, os coachings como linhas de sucesso, como ser o cara, como ter uma inteligência capaz de entender o mundo em mutação como esse, o sentido de família, o sentido de filhos, o sentido de morar com alguém ou morar sozinho, quer dizer, tudo começa a fazer mudanças incríveis, capazes o tempo todo de ser contestadas, né? Então, supõe-se uma adaptação cada vez maior a um mundo mutante como esse, né? Nunca foi tão mutante como agora. Nunca, porque esse nível de modificação que está havendo aí, em função principalmente dos avanços da inteligência artificial, o TI, né? É absolutamente inédito o que pode estar acontecendo, né? Agora mesmo eles chocaram uma sonda com um dos grandes asteroides que orbitam a Terra, que é um casal, como eles chamam, né? Porque um orbita o outro, e já descobriram, trouxeram pedacinhos lá e descobriram que esse asteroide, provavelmente, que tem 4 bilhões e meio de anos, esteve num mundo com água e oceano e possibilidades de vida, né? Então, tu vê tecnologias em que daqui a pouco eu estou minerando asteroides, né? Pois é. Não, e o pior de tudo é que eu ainda tenho uma parte de mim, e eu tenho que admitir isso, apesar da vergonha profunda, que não acredita que isso esteja realmente acontecendo. Mas porque a surpresa é exatamente isso, né? Algo... e pesquisas agora dentro do oceano lá e começaram a descobrir um complexo do centro do Pacífico lá que indicaria uma civilização, como é o chamado continente nu, que é uma tradição da védica e que tem nos escritos antigos, e agora encontraram essa estrutura que indicaria uma coisa assim de muitos milhares de anos atrás, que provavelmente sumiu por catástrofes climáticas ou, enfim, as chamadas extinções do planeta, né? Então, quer dizer, a nossa civilização pode ser uma delas, e todas elas chegaram ao auge, e agora nós também estamos chegando a um auge fantástico. Sim, o senhor está falando da Lemúria? Seria da Lemúria, do continente Eu Nu? nem sei se é Lemúria, chamaram nesse relato que eu vi, o continente Nu, NU. Ah, NU. Esse eu nunca ouvi falar, pensei que fosse. Eu também não, eu até fiquei surpreso, né? Porque que é a Atlântica, Lemúria e tal, a gente já tem uma. Pelo menos já eram leu em mapas, algum lugar. baseado em mapas antigos que aparecem lá e que agora parece que só resta uma ilha que é chamada Ilha Brasil, no centro do Pacífico, uma coisa assim. Aqui, Então, olha o que diz uma ouvinte aqui, uma amiga nossa aqui. Ela diz assim, Bia, fala pro Dr. Maia sobre a nossa ideia. Aí, a nossa ideia é bom, assim, ó, rapidamente, é uma coisa meio piadista, tá? Meio, tipo assim, naquela hora do recreio, né, que a gente vai conversando sobre tudo um pouco. E seria, assim, fazer um grupo do Tô Nem Aí. Eu não quero saber como é que foi no passado, também não quero saber como é que vai ser no futuro. Eu não quero ficar com essa angústia toda e vou viver só agora. Não tô nem aí, não quero saber se teve Lemúria, não quero saber se foram na Lua. Seria realmente assim, a pessoa desligada de tudo. Exatamente pelo cansaço, né? Por essa incapacidade. Porque dá uma gastura na gente, né? Ah, não, tem uma parte do nosso organismo que nós não conhecemos ainda. Veja os sinais do Alzheimer. Antes dos 45 anos, tu já pode saber se tu vai ter Alzheimer. Quer dizer, é uma coisa meio dramática isso.
E tu não consegue Pois realmente vivenciar o aqui e agora porque tu tá pendurado lá no continente do Mu, no continente do Nu. Se realmente o homem foi, tá, sabe, é tipo brincadeira isso, tá? Deixar bem claro que isso é. não, eu sei, mas é uma coisa interessante porque uma coisa que nos move e move a nós como civilização é a curiosidade, né? Então, a curiosidade é a busca de sentido da existência, do que significam as coisas e as possibilidades de um universo complexo, que cada vez que a gente descobre uma coisa, N coisas novas surgem. Então, uma das saídas para essa perplexidade é ser um curioso das coisas, um aumento de conhecimento, tanto externo como interno. E a linha mais, vamos dizer, importante é o chamado conhecimento interno, porque aí eu volto para dentro de mim, olhando os impactos que a realidade externa causa em mim, abrindo um campo de entendimentos mais sofisticados de mim mesmo. Então, essas mudanças ou essa complexidade do mundo, em vez de me paralisar e me deixar assim, não, eu não quero saber mais nada, eu ficar numa linha aberta de curiosidades que vão, ao mesmo tempo, me dando condições de entender que eu sou um ser complexo, que posso, e porque estou nesse lugar aqui, lidando com essas complexidades, né? Então, Sim. eu jogaria com as duas posições. E lidar com o aqui e agora, com capacidades de que esse aqui e agora seja o menos ansioso possível, em Sim, função dessas mudanças. claro, eu gostaria de também ser capaz de fracionar a vida. Então, em algum momento, eu estaria dentro desse complexo mundo de conhecimento, quer dizer, do passado, do futuro, da saúde, de tudo. E num outro momento eu simplesmente me desligaria e ficaria só vivendo aqui e agora. Teria que saber É, fracionar isso. porque tem essas linhas, vamos dizer, mais religiosas de afastamento do mundo, em que eu, então, acredito numa situação em que eu vou procurar o sentido maior da vida numa linha de como eu vou morrer, o que acontece Aham. depois. Como a consciência hoje é entendida como uma informação, dá para nós entender que quando eu morrer fisicamente, a informação que eu tenho como ser vivo aqui agora vai se manter. Sim. Então, hipoteticamente, essa consciência é uma informação. Agora, se eu observo a natureza, vamos dizer assim, física do mundo, é cada vez mais provado matematicamente que existem outras dimensões e realidades, vamos dizer assim, em dimensões diferentes da nossa. Então, toda a física diz que essas dimensões são zonas aonde existem possibilidades idênticas às que nós temos aqui. Então, tu vê que eu começo a levantar hipóteses estranhas, né? Uhum. Se 95% matematicamente hoje da natureza é a matéria escura, quer dizer, 5% do que eu estou vivendo aqui agora é o meu mundo real, onde o que tem nesses 95% que não são moléculas ou átomos como eu conheço, mas que existem porque há uma interação gravitacional. E ainda por cima tem uma chamada energia escura que é matematicamente verificável pela interação gravitacional. Sim. Bom, aí tu começa a entender que Doutor a Maia, curiosidade e a consciência vale muito. agora também passa pela cabeça da gente que a ignorância ela é muito assim, é invejável, né? Porque Bom, tu a vê, pessoa não se perde nisso tudo aí. eu falando isso, né? Estamos entrando na loucura aí, né? Então, o que sobra? Curiosidade para entender melhor essa dimensão da nossa existência aqui, tanto no mundo externo, que é o que eu estava falando, e no mundo interno, que seria o autoconhecimento
e a Bom, sofisticação de entender a mim mesmo, né? deixa eu abstrair aqui o que a gente está falando, doutor Maia, que tem uma notícia aqui que eu considero extremamente grave. Eu acho que é muito grave mesmo, porque se for verdadeira, ela reflete uma ação de guerra cibernética de intensa proporção e de uma gravidade incrível, se for verdade, se for verdadeira, tá? Tá colocado aqui que o Maduro acabou de falar e disse que não pode mostrar o verdadeiro resultado eleitoral porque o Elon Musk invadiu o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela ciberneticamente e que, portanto, ele está no meio de uma guerra cibernética com os dados que estariam, né, depositados lá como é que chama? No Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Isso aqui seria uma primeira guerra mundial cibernética, onde alguém consegue invadir o sistema eleitoral, digamos assim, né, o judiciário de um país, e mudar tudo a seu bel prazer. E fazer modificações a seu bel prazer. E o Elon Musk ele já disse, né, que ele está interferindo lá, ele já assumiu isso, já chamou o Maduro para a guerra, ele, o Musk, chamou, e se for, nós estamos diante de um quadro absolutamente novo de guerra, aonde o Maduro está sendo alvo de uma guerra patrocinada pelo Elon Musk, que ele quer modificar de acordo com os interesses dele lá o resultado, porque ele quer, né? Assim como ele quer, eles querem a riqueza da Venezuela, acho que todo mundo está sabendo disso, né? Então ele está dizendo que a situação deles lá é gravíssima. Eu sabia dessa briga dele com o Musk, né? E agora ele está dizendo, olha, está escrito, né, aqui, ó, traduzido do inglês pelo Google. Maduro diz que não pode mostrar o verdadeiro resultado eleitoral, porque Elon Musk invadiu o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. E ele está, inclusive, agora aqui eu não vou colocar, porque o senhor não pode ouvir, né? Mas ele está falando exatamente isso aqui, né? Proposto e decidido criar uma comissão especial assim, ó. Eles estão decidindo, ele está falando aqui, estão decidindo criar uma comissão especial internacional com a participação da Rússia e da China. Evaluar com assessoria russa e China o sistema de biosseguridade do país que está sendo atacado e, em especial. Então, eles vão fazer o sistema de biossegurança da Rússia e da China, vão fazer parte dessa comissão internacional para ver o que está acontecendo dentro do sistema venezuelano. Certamente outros países vão participar, né? É o sistema de biossegurança da Venezuela. E se isso for verdade, vão fazer o quê? Se por acaso, vamos supor, né? Que de fato Elon Musk invadiu o sistema e manipulou o sistema. Se isso for verdade, vão fazer o quê? Eu acho que são as chamadas novas guerras, né? A econômica e a cibernética, né? Se não acontecer a atômica, eu acho que nós ainda estamos capazes de manter a nossa vida, né? Ainda estamos no lucro. Ainda estamos no lucro, né? Porque esse tipo de guerra sofisticada, vamos dizer, guerra no espaço, guerra cibernética e econômica, a econômica já é mais antiga, né? A cibernética que é a novidade, né? E a atômica que fica dormente ali, né? E talvez essas novas guerras até estejam sendo criadas e deixadas acontecer justamente para deixar inerciada a hipótese da atômica, né? Exatamente, porque tem razão. A guerra é a mais moderna guerra do mundo. Agora é grave, tudo através do Brasil, vão fazer na Bolívia, vão fazer em Marrakech, vão fazer, né? A guerra espacial é explodir uma hidrogênio no espaço, imediatamente cai toda a comunicação, né?
Até se diz assim que de 11 anos acontecem áreas muito poderosas que são jatos incríveis de partículas que vão numa determinada direção do espaço. E quando vem na direção da Terra, então as ações ficam muito prejudicadas, né, por causa dessa massa de partículas de alta energia, né? Nós estamos com o som bastante. A gente está com o som bastante prejudicado porque há uma instabilidade. Tá com uma instabilidade na internet, né? O que é também bem comum, bem normal acontecer. E tudo bem, mas a questão é que, puxa vida, né, doutor Maia? É muita fragilidade no mundo que está. Antigamente a gente falava, como é que é aquele caso? O mundo está líquido, né? Agora ele passou de líquido para gasoso. Volátil. Né? Gasoso, volátil. Volátil, exatamente. Não, e tu vê, esse tipo de ação, ela é determinante, né? Que se há uma guerra maior, na realidade, tu não tendo essa tecnologia, até todas as armas hoje mais sofisticadas, que elas existem, são tecnologicamente ligadas à TI, né? Ficam paralisadas também, né? Sim, e quem tiver o controle da TI vai controlar o mundo, né? Quanto mais poder tu tiver nessa área... O governo brasileiro foi atacado essa semana passada, não foi? Vários ministérios caíram. Isso, vários ministérios ficaram sem conexão, ficaram hackeados. E se diz hoje, eu vi uma outra notícia que a quantidade de dinheiro que os hackers hoje recolhem no mundo é imensa. Quase como uma das firmas mais poderosas mundiais. E a maioria das firmas atacadas não revelam que foram, porque isso baixa as ações na bolsa, que aparecem vulnerabilidades. Exatamente. Mas os ataques no mundo continuam. Isso, bancos estão, inclusive, uma das técnicas que eu soube, também não posso aqui afirmar se é real, se é verdadeiro, mas eu soube que os bancos, eles ficam com, tipo assim, aqueles caras que controlam se estão sendo hackeados, se estão sendo atacados ou não, eles têm tipo uma guarda, né, que fica ali trabalhando, e quando eles descobrem um hacker que conseguiu penetrar, dependendo da qualidade desse hacker, eles contratam. Não, até uma notícia aquela, já nós falamos aqui, o rapaz, um inglês, guri de 16 anos, mandou dizer para o Google que tinha uma falha no sistema deles. No outro dia, o guri foi contratado como engenheiro do Google. Por isso, doutor Maia, que eu vou ir assistir o filme do Russell Crowe, que é o Exorcismo, que vai estrear no cinema essa semana. Porque eu estava mais acostumada a temer o diabo, sabe? Eu estava mais tranquila quando a gente tinha só que fazer desobsessão e fazer exorcismo com esses seres diabólicos e tal, do outro lado. Agora, essa questão da internet, porque assim, todo mundo hoje, por mais que tu seja uma pessoa classe média baixa, né, uma pessoa pobre, tu tem uma conta corrente, certo? A tua vida está organizada ali com aquela continha corrente. Alguém me perguntou essa semana se eu acredito em assombração, né? E eu disse, claro que sim, todos os dias eu abro a minha conta corrente e vejo ali, né, uma assombração. Alguém tirou o dinheiro que estava ali, cadê o dinheiro que estava ali? Eu realmente lido com assombração, né? Mas assim, mais na brincadeira, né? Porque na verdade, assim, todos nós temos a nossa vida hoje meio que baseada. Eu pouco, a maioria que eu conheço também pouco. Mas tem pessoas que compram aplicação, tem aplicação bancária, tem tudo. É tudo controlado pela internet. Se alguém tiver o controle da internet hoje, pode dizer, eu sou fulano de tal, eu que tenho controle de tudo, eu que mando e acabou. Sim, tu sabe, né, agora o dinheiro é um dinheiro virtual, né, quer dizer, o Bitcoin é um exemplo maior, né,
Sim, quem é que hoje tem dinheiro no bolso, assim, para fazer compras e tal? Ainda tem, né? A minha mãe, por exemplo, ela tem ainda o hábito de pegar dinheiro e levar para casa. Mas é uma coisa que nem se a pessoa não deve fazer, tá? A gente está sempre dizendo para ela, não leva, é perigoso e tal, né? Isso. Mas de repente tu tá em casa, tu vai acessar o teu app ali, né? Do Banco do Brasil, da Caixa, sei lá, e tá fora do ar, tu tá pelada, tu não tem dinheiro para nada. Pois os pedintes de rua já te dão o Pix, porque tu não tem mais moeda nem dinheiro. Né? Esse caso aqui eu considero, sim, o assunto mais grave, porque é uma guerra isso aqui. Ele está dizendo, esse senhor lá, o Maduro, ele está dizendo que está sendo atacado numa guerra cibernética e que está pedindo o apoio aí do pessoal que trabalha com isso na China, dos representantes também da Rússia, certamente de outros países também vão acabar sendo chamados para participar dessa investigação para saber se realmente aconteceu isso ou ele está mentindo para continuar no poder. Aí é uma guerra assim de interesses, né? Que tu sabe que é assim que funciona, né? Então, no nosso interesse, vamos dizer, físico, é que essas guerras persistam localizadas sem abuso de força excessiva, que seria a guerra atômica. Né? Doutor Maia, a nossa atitude, como é a nossa questão mental está começando a ir se espalhar pela realidade, né? Sim, porque tu vê uma situação ligada assim aos poderes maiores, né? Que é o dinheiro, a política, a vontade de se manter no poder, de não haver mais, enfim, divisão de poder. Quer dizer, é uma coisa pessoal que tem que ver com o nosso egoísmo, com a nossa maneira de sermos conosco e com os outros, né? E socialmente isso aparece o tempo todo, né? Porque isso aparece dentro de uma família, aparece num relacionamento a dois, dominação, manipulação do outro. Quer dizer, é só uma coisa que passa do individual próximo para o social maior, né? Como quem é que disse aquele? A gente comentou uma vez aqui, o todo contém a parte contém o todo, né? Então, não, até tu vê aquele símbolo, é o Jing, né? São parece dois peixinhos grudados, isso, né? exatamente, um encaixe, o côncavo e o convexo, né? Isso, se tu olhar, dentro do preto tem um pontinho branco, não tem? Uhum. E se tu olhar no branco, tem um pontinho preto. Correto. Indicando que isso tem um nome que quem usa é o Jung. É processo enantiodrômico. Quando a obscuridade é máxima, no fundo dele aparece o claro. Quando a luminosidade e a clareza é muito grande, aparece a escuridão. Em qual ponto será que nós estamos, né? A enantiodromia é sempre um jogo entre as duas posições opostas. Por isso que se diz que o ideal é aquele lugar onde está fixado o pêndulo, né? Em que eu não me afasto muito para lá, porque acabo voltando para cá. Então, eu ficaria numa zona do meio que é entendida pela maioria como fraqueza. E, na realidade, essa que nós estamos falando é uma medida, vamos dizer assim, adequada entre duas posições opostas, né? Ou seja, o Dr. Maia nos traz, como todo sábado, o Dr. Maia nos traz uma coisa para a gente estudar durante a semana, para a gente cavocar durante a semana, conhecer durante a semana. É como se fosse uma lição de casa, Dr. Maia. Eu lhe agradeço tanto. Quer dizer, de repente o Dr. Maia joga na nossa cabeça a enantiodromia, que meio que provavelmente vai nos ajudar a nos situar onde a gente está nesse momento, né? Claro que ninguém vai ter a ousadia de dizer a civilização está em que ponto disso, né?
Mas a gente Pois consegue, eu acho que é bem, bem interessante esse conhecimento, né? o conhecimento enantiodrômico, quer dizer, quando vai para um ponto muito denso do oposto, a enantiodromia diz que começa a se gerar o oposto daquilo. Então, se eu entendo isso como zona de busca de equilíbrio, a própria natureza está nos dando uma ideia de como ela age. Né? Quer dizer, o domínio máximo, ele vai ser de uma determinada maneira, ele próprio vai criar a sua O oposto. antítese. Uhum. Exatamente. Que loucura isso. E aí não é só nas relações pessoais, né? É em tudo. É em tudo. É como se houvesse um equilíbrio gerado pelo desequilíbrio máximo. Que absurdo isso, fantástico, né? Doutor Maia, nós temos aqui uma amiga que está contando aqui uma história do filho dela, tá? O filho dela é casado, está em crise matrimonial, como ela diz aqui. Está em crise matrimonial, estão pensando em separação. Ela quer, mas ele não quer. Em alguns momentos ele quer, mas ela não quer. Deve ser a nora, né? Não quer. E agora ele me disse que está fazendo conversas com alguém, não sei da onde, que seria uma coisa da IA, da inteligência artificial. E para ele isso está sendo uma terapia. Isso é verdade? É possível? Sim. Tem gente conversando com o GPT e o Gemini como se fosse uma entidade terapêutica. Não acredito. Tu começa a falar com eles e perguntar as coisas, tu daqui a pouco tem um terapeuta à tua disposição grátis. Assim, da máquina? Tu fala com ela. Que absurdo, meu Deus do céu. Bom, não há o que não haja, né? A gente está num ponto que tá... Pois é, tu vê que tem gente... Já foi flagrado um sujeito viajando em viagem de férias para a Europa com um androide ao lado. Uma mulher androide. Uma mulher androide e um homem androide tu consegue comprar por mais ou menos 20 a 25 mil dólares. Diz tudo o que tu quer ouvir e pode se movimentar ao teu lado, né? É um mundo novo, hein? Acho que nem o Aldous Huxley lá imaginou isso, né? Não. Aliás, que época fantástica aquela, 1930, 1940. Surgiram vários escritores, assim, imaginando como seria o mundo no futuro e eles não erraram muito, né? O Júlio Werner era maçom, né? E ele que colocou todas aquelas coisas de futuro. Ele antecipou nos livros dele tudo que está acontecendo agora, né? Existiria uma abertura, será, no tempo, em que determinadas pessoas, através de algum, sei lá, mecanismo, elas conseguiriam realmente engendrar o futuro e poder descrever o futuro? Como se fossem profetas. Porque isso é profeta, não é? Se fosse bíblico, seria profeta. Matematicamente, a chamada ponte Einstein-Rose abriria, com uma tecnologia super avançada, o buraco de minhoca, em que eu poderia viajar no tempo, e viajar no tempo, eu posso ir para o futuro e para o passado. Hipoteticamente, nessa colocação, o futuro já existe e o passado também já existe, no presente. Então, tecnologicamente, eu posso ser um viajante do tempo, né? Mas isso ainda não é acessível na nossa tecnologia. Né? Uhum. Oh, mais uma vez... Aquela nave Enterprise, famosa, aquela série, acho que tu já deve ter visto. Claro, sim. A nave tem capacidade de acelerar no que eles chamam motor Warp, que acelera além da velocidade da luz e passa a viajar no tempo, né? Então ele pode voltar para o passado e pode ir para o futuro.
Então, aí diz aquele, como o Hermes Trismegisto diz, né? É um eterno agora. Uhum. Tudo está já pronto. E aí tem essa coisa cibernética, né? De que nós somos uma experiência, uma espécie de computador gigantesco em que a gente vive uma experiência dentro de uma nuvem, né? De experiências. Que seria exatamente que a nossa vida aqui seria uma simulação. Uma simulação, como aqueles filmes, né? Os 3 filmes, aqueles. Sabe que aquele filme até hoje eu não entendi, né? Você está falando dos 3 corpos, né? Tem os 3 corpos, que é da coisa, mas aquele outro eu tenho um livro, até estava falando com o Rogério sobre o livro, que é um filme. E depois aqueles 3 outros que nós estamos dentro do computador, né? Eu sempre esqueço o nome desse filme, todo mundo aí deve se lembrar. Uhum. Ficou famoso. Porque esse Que era dos aquele 3 corpos ator eu não conhecido. entendi. Os 3 corpos é uma minissérie da Netflix. Isso, Né? isso. A hipótese é a inteligência, o contato com uma inteligência transcendente, uma civilização avançada. Né? Uhum. Ah, sim, que ele aparece numa espécie de biblioteca, daqui a pouco, e vê o filho. Isso. Esse, né? Agora eu não vou lembrar o nome. Esse é aquele, como é o nome? Tem algum ouvinte aí deve se lembrar. Esse é o filme que o Maia... Espera um pouquinho. Esse é o filme que o Maia quer falar, Interestelar. Interestelar. Quem nos está dizendo é o Dr. Rogério da Paz. Olha, viu? O Dr. Rogério está atento aí. Está atento, obrigada. Mas esse também eu já vi também, acho que todo mundo aqui já viu, mas eu também fiquei boiando, assim, uma boa parte do filme, né? Bom que vocês vão falar também, né? No programa. É uma ideia de conversar sobre esse filme. Até o Rogério disse que tem um livro traduzido que mostra a física dessa transcendência de viajar no tempo, né? Uhum. Os 3 corpos, o Interestelar, e certamente deve ter outros aí que eu não vi. Não, aqueles 3 famosos aqui que tem um nome, agora me fugiu também. Matrix, Isso, Matrix. E significa que talvez nosso ponto de mutação seja quando a gente conseguir entender que isso de fato é verdade, que daí é uma loucura total, né? Porque tu sai do teu feijão com arroz e vê que isso aqui não tem nenhum futuro mesmo. E até eu me lembrei agora que nessa ficção, parece que um dos telescópios aí mais avançados, eles estão estudando uma estrela que é engraçado que a estrela brilha bem e daqui a pouco perde 25% do brilho. E a hipótese é que quando passa um planeta na frente da estrela, então o telescópio que está olhando a luz, a estrela perde brilho. Mas 25% da perda de energia dessa estrela levantou a hipótese de cientistas de que tem um teórico, é um engenheiro, que levantou a hipótese de se construir uma estrutura entre a Terra e o Sol, no caso seria dessa hipótese lá daquele planeta, em que eu capto a energia solar e tiro 25% dessa energia. Se eu consigo fazer isso, tu imagina que tecnologia eu tenho para fazer coisas fantásticas que a gente só imagina. Sim, seria quase como se estivesse tirando ouro do fundo da Terra. É como se fosse essa coisa do espelho, do espelho solar, esse que transforma em energia, né? Elétrica. Do sol que se tira e do vento, né? Mas uma estrutura dessas construída lá puxaria a energia solar de uma forma tal que geraria possibilidades de abrir campos esses que são teóricos só, né? Sim. Que estaria além do... Isso, estaria além da nossa capacidade científica. Sim, porque nós ainda... Aí que tá... Agora me veio uma coisa na cabeça aqui, né?
Nós conhecemos a energia da internet, daquela energia que era antes dessa que a gente usa, tinha uma que era mais primitiva, que depois passou. Agora me fugiu tudo aqui pela emoção. Era aquele digital arcaico que a gente tinha, depois passou para um outro mais moderno. Puxa vida, vou ter que deixar porque fugiu totalmente aqui da cabeça da pessoa, né? Era digital, mas ainda era antigo. Aí o telefone era antigo, a gente teve que passar para um outro. Como é que é o nome da coisa? Né? O telefone, tivemos que trocar praticamente os telefones, trocou tudo porque veio uma essa tecnologia da nanotecnologia aí que abriu esse novo campo, né? Que veio e aí nós também talvez em algum momento a nossa civilização deu um salto de conhecimento que passe para entender isso, né? Essa relação com esse outro estágio. Até me lembrei do Tesla, né? Que até hoje se usa o nome Tesla, mas era um cientista que ele estava propondo que a energia elétrica deveria se transmitir sem fios e sem cabos, né? Transmitir pelo ar. Então evitaria postes e tudo, mas tu teria toda a energia dentro de casa como se tivesse um condutor de cabos elétricos, né? Essa teoria dele, ele fez as bobinas gigantes, fez tudo, e depois com a morte dele parou, parece. Até hoje não se conseguiu isso ainda. Uhum. Porque outro dia eu estava vendo um rádio, tudo evolui, né, doutor Maia? Eu estava vendo um rádio antigo, aí depois passou para um rádio com uma tecnologia mais atual, né, e no celular também a gente foi passando de uma por uma, e as coisas foram passando, a tecnologia foi melhorando, e nós hoje estamos numa coisa quase que automática, né? Por isso que essas fábricas... Daqui a pouco pode ser até mental, né? Daqui a pouco a gente talvez tenha até alguma coisa mental. Não, eu acho que eu não vou viver isso, mas provavelmente no futuro tenha isso, né? E agora nós falando sobre tecnologias avançadas, é por isso que a China e os Estados Unidos brigam muito pela ilha de Taiwan, né? Porque lá existe a fábrica de chips, né? Que aquilo lá é uma coisa tão tecnologicamente quase perfeita para fazer um chip do tamanho cada vez menor, que gera toda a nossa tecnologia de comunicação, e que agora os Estados Unidos estão começando a transferir para os Estados Unidos, né? Porque ficou a grande produtora de chips em Taiwan, né? Por isso essa briga dos dois, né? A China querendo voltar a dominar Taiwan, a Taiwan querendo manter a independência e os Estados Unidos querendo mantê-la independente, né? Sim, e nós aqui brigando por terreninho, né? Existe pessoal brigando por espaço. Tem uma briga que o Brasil deve enfrentar há algum tempo agora, sabia? Que o Uruguai está disputando um pedaço ali da faixa de Bagé, ali, né? Eles querem um pedaço que é deles. Eu só estou botando isso aqui como uma piada, sabe? Quer dizer, é como se a gente ainda tivesse naquele tempo lá, né? Muito arcaico e disputando isso. Olha... pedacinhos de terra que ainda podem ser meus, né? Marco Polo está fazendo falta aqui, né? Então, analógica, essa é a palavra que eu queria usar. A tecnologia analógica e a tecnologia digital. Quem me ajudou foi a Veralice Monteiro Rodrigues. Obrigada, Veralice. Ela estava na mesma faixa que eu aqui, toda atrapalhada. Obrigada, viu? Nós tínhamos a tecnologia analógica e a minha cabeça, por exemplo, é analógica. Para entender um pouco melhor, uma vez alguém me disse, Beatriz, isso é uma questão de escala, né? Nós temos aqui as pessoas normais, assim, tipo, nós aqui, a minha cabeça trabalha no varejo. Ela não tem capacidade para trabalhar no atacado, ela teria que se programar para isso, né? Então é a mesma coisa que cálculos de engenharia, eu também não sei fazer. A gente tem que estar preparado.
A Mas questão... tu viu, então, esse é um exemplo nítido, assim, de que a sabedoria de cada um, sendo somada à sabedoria de todos, gera um avanço tecnológico, é o que está sempre acontecendo numa civilização que uma pequena descoberta ali e outra lá, e mais uma aqui, gera daqui a pouco um avanço, né? Do digital para o analógico, como aconteceu agora, o ouvinte trouxe, né? Que Então, legal, né? as sabedorias parciais vão aumentando a sabedoria grupal. E aí a civilização aumenta, né? Cresce. Cresce e se transforma radicalmente em alguma coisa que ninguém imaginava 100 anos atrás, né? Tu imagina a nossa tataravó, a nossa avó ouvindo uma conversa como a nossa, por exemplo. Quer dizer, manda prender e leva para o hospício, né? Tu vê, os colégios vamos dizer, a cultura de uma sociedade começaram a se organizar mais ou menos no século XV, né? Porque antes não tinha assim a criança ir para o colégio, o filho era considerado uma propriedade da família para trabalhar, né? E que história é essa de ir para colégio aprender a ler e escrever? Tem que trabalhar. Então tu vê que à medida que a civilização foi crescendo, tudo isso foi... Então agora, os colégios e os aprendizados aumentam o conhecimento social e individual e a sociedade cresce como um todo, avançando cada vez mais em tecnologias avançadas, né? Uhum. Coisa que é do século XV para cá, né? Antes não tinha isso. E muito mais depois da Segunda Guerra Mundial, né? Aí a coisa desandou no bom sentido, né? Aí o desenvolvimento foi aterrorizante até. E tu vê, uma guerra criou possibilidades de, ao se querer construir armas sofisticadas, a tecnologia deu um salto gigantesco e fez o ambiente civilizatório, pelo menos ocidental, e todo mundo, né, ganhar uma série de coisas impossíveis antes, né? Bom, me Mas caiu onde é os que surgiu? Da guerra. Me caiu os butiá do bolso o dia que eu descobri que a tecnologia dos carros de Fórmula 1 são essenciais para o avanço da tecnologia médica, por exemplo. E aí, também? Pois é. Então tá né? Tudo interligado, né? Por isso que eu digo que a curiosidade continua sendo o nosso caminho melhor. Melhor. Terça-feira nós temos o programa às 20 horas, sem problemas tecnológicos, bem engatilhado, bem tranquilo, com o Dr. Rogério da Paz, com o Cine Psiquiatria, certo? E nós vamos fazer isso divertidamente. Valeu, doutor Maia. Obrigada mais uma vez. Um abraço, até. Um grande obrigada mesmo. Bom final de semana. Então, né, com o doutor Maia, eu encerro aqui a participação também do programa, né? E aqui estou me lembrando que amanhã, às 19 horas, nós temos o o domingo.com com o Adroaldo Bauer Correia, dando a primeira participação da semana aqui na nossa rádio web Manaua, a voz da resistência. E com ele a gente também, com essa informação, me despeço, desejo a todos um final de semana só de paz, já tá bom, tá? Não precisa inventar nada, paz tá legal, consciência tranquila, paz. E aí, se tudo der certo, eu volto na segunda-feira a partir das 9 horas da manhã. Um grande beijo para todos e até lá.